Eu já dei um acabamento, né, nas duas peças. Fiz o esquadro, né, fiz o esquadro assim. E assim já tava, né, no esquadro. Eu fiz o esquadro assim. E planei essa lateral aqui. Planei, né. Agora eu vou planar essa parte aqui, ó. Planar. Fazer um rebaixo nessa parte aqui, né. Deixar um batente aqui. Fazer um corte, né, aqui assim, ó. Pra deixar um batente aqui, né. Quando vai deslizar lá no mecanismo lá. Eu começo a planear. Já fiz umas comparações aqui, ó. Você vê que essa chapa aqui até que tá boa, mas no meio tem uma baixa no meio dela aí, ó. No meio dela tem uma baixazinha, essa aqui principalmente. Essa parte mais baixa ela mede 8 e pouco. Ó, 8,70, né? A peça ela ficou de largura, ela ficou assim, ó. 38,95. Deixa eu ver essa outra aqui. 38,70. Aí de cada lado aqui eu vou baixar 5 milímetros. 5. Deixa uma margenzinha aí, né? Aqui, ó. Baixa 5 aqui. E 5 aí. Eu fiz aqui o primeiro batente aí, ó. Não vou tirar 5 não, que é muito, sabe? Aqui tá com 3. Eu preciso de uma chapa que vai aqui por cima, né? Deslizando aqui. Esse rebaixo que eu fiz, mas que não chegue lá na rosca, né? Deu aqui seria uma chapinha de 5. E eu tenho ali numa bobinadeira que eu fiz um tempo. Acho que vai ser ela mesmo. Cinco. Cortei a chapa. Fica muito perto da rosca, né? Melhor que fosse mais aqui, pelo menos. Aqui no meio assim. Eu vou colocar assim. De repente eu faço só rebaixar mais um pouco, né? E dá certo. Aí, cortei a chapa. Vai ficar aqui. Nessa disposição. Agora eu vou trabalhar a chapa, né? Vou planar. Limpar. Pra montar aqui. Fazer aí um. Vou colocar aqui por cima. Assim. E aí, galera, não tem jeito não. Eu vou baixar mais aqui porque tá muito perto da rosca, só na chapa. 14,5, né? De dentro da rosca até aqui. 14,5. Menos a largura da chapa que é 5. Chapinha de 5, né? 14,5 menos 5 deu igual a 9,5. Dividido para 2 deu 4,75, né? 4,75. Aqui. Aí vai ser agora a largura dessa peça aqui, ó. Tem que ajustar logo. 4,75. Vou desbastar até aí agora. Aí quando eu colocar a chapa aqui, né? É assim.
Aí fica mais centralizado, sabe? Dando mais espaço aí pra área da rosca, né? Olha aí, pessoal, as chapinhas. Ajustei elas aí. Fica mais ou menos. Planei essas duas chapas aqui também, ó. Só uma lateral, né? Isso é pra ela correr bem justa aqui, sabe? Aí essa largura aqui, ela mede 32. Eu deixei ainda para ajustar um pouco, porque eu vou soldar um quadrado, né? Eu tenho essa aqui na medida exata, ó, 32. Certo? Eu vou dividir no meio essa daqui, né? Eu vou colocar um lado e outro aqui, para essa peça trabalhar assim, né? No caso, essa chapa vai ficar montada por cima aqui, né? Assim. E é isso. Agora eu vou estourar no meio aqui e soldar elas aqui. Ó, já cortei as chapas. Por isso que é bom a gente fazer as coisas tudo na medida certa, que eu só vou juntar, pontear e correr pro abraço. Agora eu preciso saber qual é a distância que eu vou precisar, a distância limite para abrir a porca, né? Eu quero deixar abrindo só o suficiente para liberar o fuso aqui, né? Só que aí é que tá o porém, né? Que eu não sei fazer isso. Eu vou fazer assim, ó. Medir aqui e tal. Se tá saindo porque tá liberado, né? Vamos ver quanto que dá aqui aproximadamente. 8, 9, tá dando 9. 8,9, mas eu vou abrir pra 9. Abrir pra 9. Deixa eu logo estabelecer 9 aqui, né? Medir aqui. 9. Vou ver quanto que dá essa medida externa. Agora eu só vou medir aqui quanto eu vou precisar, nesse batetezinho aqui. Aproximadamente, que depois eu dou uma lixadinha e fica tudo certo. 50. 50 tá dando 50. Então eu vou colocar essas chapas aqui com 50, né? Soldar aqui nos 50. Aí já dei os pontos. Só de um lado da chapa. Depois que eu soldar, eu coloco ali, plano, né? Vai ficar tudo retinho, tudo legal. Tô fazendo assim porque eu não tenho uma chapa inteira. Se eu tivesse uma chapa inteira de 5, eu só ia abrir no meio, né, e fazer o esquema. Mas eu não tenho essa chapa. Tenho ela assim, estreitinha, né? Até tem, tá lá na bobinadeira. Aquela lá eu não quero tirar não, sabe? Aí, ó. E aqui, eu vou ajustar, né, pra chapa baixar mais. Vou ter que lixar bem legal aqui, né? O batente vai ser aqui mesmo, aqui embaixo. Que vai bater aqui, né? Vou desbastar pra alinhar aqui, né? Desbastar tudo aqui. Essa área toda, das duas peças. Show. Fiz um chanfrozinho aqui, ó, pra poder soldar, né? Meter solda agora aí, né? Por outro lado agora. Só trabalhar o metal que você dá vida pra ele, né? Vou botar agora a chapa aqui esfria. Eu vou planar aqui essa parte, né? Pra alinhar com esses rebaixos aqui, sabe? Show de bola. Das duas peças. Baixar aí agora. Foi demais. Eu vou botar a máscara, né? Porque a fundida é bronca. Pó danado.
Pô, galera, tava gravando pra vocês o ajuste dessa peça aqui, mas aí a câmera parou de gravar sozinha aqui o celular. Ó, a diferença aqui tava essa. Eu dei todo o ângulo, ficou bem no jeito aqui. Eu trabalhei essa lateral pra ter um batente, porque essa peça aqui ela vai ser um batente, né? É justamente esse canto aqui, ó. Que vai ser o batente daqui, né? Pá, pá. Olha a diferença das peças. Uma trabalhada e outra não. Agora eu vou fazer a mesma coisa nessa. Mas antes eu vou ajustar essa aqui. Pra encaixar logo essa e ver o movimento da peça aqui dentro dessa aqui, certo? Vou usar a lixadeira, usar a lima também. Eu vou gravar pra vocês aí. Eu batendo que eu falei aqui. Aí pessoal, achei as chapas. Coloquei esse mais largo, né? Mais alto que as chapas. Depois eu vou só desbastar pra nivelar. Essa daqui ficou um pouquinho estreita, sabe? Mas depois eu encho de solda aqui, fica legal também. Tem muito pedacinho de chapa ali, mas não tem nenhum aqui desse, sabe?
na largura aqui. Se não me engano tem outro pedaço desse, não sei que fim levou. Tem umas chapas ali, mas não vou serrar, né? Um pedacinho de nada aí, né? Prefiro encher aqui. Então agora eu só vou soldar no lugar aqui. Primeiro eu vou usar aquela técnica, né? Planar aqui, depois colocar aqui no lugar e fixar, né? Soldar direitinho aí e tal. Passar a lima aqui, eu esqueci. Prender aqui, dar uns pontos. E aí pessoal, já planejei aquela peça lá, ó. Tá bem alinhado aqui essa chapa com essa. Agora vou dar o acabamento aqui, cortar, corrigir esses cantinhos aqui, encher de solda, ajustar aqui, né, deixar bem plano, dar um design, cortar, diminuir aqui, né, cortar mais aqui, deixar só o encaixe do parafuso aqui, que vai ser bem no centro da porca esse parafuso, diminuir, limpar a chapa, né. Vou fazer isso aí agora, mas essa parte de acabamento. Depois vou furar aqui, né, para colocar os pinos. 2 pinos, provavelmente vai ser com fazer uma rosca M5, colocar um parafuso M5 aqui, daquele que tem a pescoço liso, né, para só rosquear e deixar a parte lisa para fora e corta a cabeça do parafuso aqui. Show, mas tá assim. Olha aí pessoal, já fiz a peça lá, dei o design que eu queria. Agora fiz os furos guias aí, ó, com a broquinha de 1.4, 1.8 aliás. Agora eu só vou fazer o furo aí para um parafuso M6. Ó, a barrinha roscada é de 1878, 188. Vou dizer que é 19, né? Suponhamos que seja 19. Metade 19, metade 18 é 9, 9,5. 9,5 aqui. E vou marcar aqui, ó. 9,5. Marquei 9,5 nessa porca. Que é a face, né? Tá bem no meio da porca, não é isso? Show de bola, hein? O celularzinho tá desfocando direto, né? Então agora eu vou medir a metade aqui. Quanto que tá medindo essa porca aqui, né? Tá medindo aqui 30 mais ou menos, 31. Deixa eu ver se tá, né? A melhor medida aqui. 38,59. 38,61. 38,6. Metade de 38 é quanto? 15, metade de 30 é 15, a metade de 8 é 4. Fica 19,3. 19,3. Aí. A metade aqui, né, agora. Aqui só pra confirmar se é a metade mesmo. E agora aqui a outra metade.
Ó, pessoal, vocês estão vendo esse pozinho aqui? Esse pozinho aqui é grafite puro. Esse pozinho aqui, ele serve de lubrificante. Ferro fundido, ao mesmo tempo que ele é macio, absorve a vibração devido à sua maciez. Ele autolubrifica porque é grafite, composto por muito carbono, né? Então, ele tem um poder de lubrificação. E por isso que ele é resistente ao desgaste por deslizamento. Porque ele tem muito carbono na sua composição. Agora eu vou precisar fazer o mecanismo, né? Que vai abrir e fechar aqui, né? Essa porquinha aí, né? Tem que ser alguma coisa assim, né? Nesse sentido. Essa é a parte mais difícil do projeto pra mim. Eu sei que eu vou precisar de um círculo como esse, né? Sei também que eu vou precisar de um círculo que fique entre esses dois furos aqui. E vai ser duas peças. Primeiro eu vou fazer o mecanismo, depois eu vou reforçar ele, né? Com outra chapa. Pra ficar aqui, cada uma dessas chapas mede 5 milímetros. Vão ficar duas de 10, né? Duas chapas, no total de 10. Então aqui eu vou traçar nessa chapa aqui, ver se eu consigo, né? Traçar. Então aqui eu primeiro vou fazer o esquadro aqui, né? Porque essa peça, ela tem a metade, né? Ela vai ficando fora. A metade e esses pinos eles estão no mesmo alinhamento, não é isso? Então bora lá fazer um passo a passo. Tá, aqui eu vou logo fazer aqui essa medição nessa chapa. Vou afastar a câmera mais pra cá um pouco. Não, mais pra cá, né? Primeiro eu vou pegar esse esquadro aqui da chapa e já vou marcar aqui. Depois eu vou fazer aqui dividir aqui na metade nessa chapa. Deu 54. No caso a metade é 27. 27. Aí. Tem que marcar bem aqui, né? A chapa pra ficar bem visível, né? Agora eu vou fazer uma marca de punção aqui. Vou fazer essa marquinha de punção aqui. Marquinha de punção aqui. Bem no meio. Só uma marquinha de nada aqui. Beleza, agora essa ferramentinha eu fiz só para esse serviço aqui. Agora aqui. Vou precisar aqui medir quanto é que dá entre as duas peças aqui. Os dois pinos. Quatorze ponto seis. De rolamento aqui. Vai me ajudando. 14.3. 14.3. 14.3. A metade de 14.3. 7 e 15. 7.15, né? Sete ponto quinze. Peraí, né? Aí. Mesma coisa, tá bom. Vou marcar aqui. Sempre baseado aqui no centro, né? Tô fazendo do meu jeito aqui, né? Quem quiser faz do jeito que quiser. Meu jeito não é o mais difícil, nem é o mais fácil. É do jeito que eu acho que é bom pra mim fazer, né? Cada um faz do jeito que acha que é bom de se fazer. Beleza, aqui vai ser a largura da chapinha. Aqui é a largura da chapinha que vai aqui no meio, né? Pra abrir.
Aí, depois dessa, vai ser a ranhura do pino, né? Aí 7.15 mais 4.7, 4.7, 7, 8, 9, 10, 11, 11 com 7, 11.7 com 15, 11.85, 11.85. Não tá dando pra ver nada, né? Gravando aqui, esse negócio tá muito em cima. Isso é melhor, né? Beleza, vou repetir aqui, né? Coloquei no esquadro. Aqui fiz uma marca de punção. Depois tracei aqui a largura entre os pinos. A largura entre os pinos. E agora eu vou traçar a largura que vai trabalhar o pino, né? Que no caso deu 11.85. E eu vou estabelecer aqui nas pontas aqui do compasso. Aqui. Beleza, então aqui é a parte interna. E essas duas traçagens de fora é onde vai o pino trabalhar, né? Agora eu só preciso marcar aqui, né? Essa largura. Deixa eu ver aqui, né? Preciso marcar aqui essa largura aqui primeiro. E agora essa outra largura aqui. Assim não dá certo assim. Aí, só marcar aqui agora. Fica aí, querido. Essa outra marcação. Aí, fazer o círculo. Vou marcar essas outras duas aqui, né? E agora a outra. Melhor assim. Não sei se vai dar certo. Aqui não marca não, tá aqui. Vamos brincar de marcar, vamos. Mais ou menos. Vou essa outra aqui. Pronto. Agora eu vou traçar aqui essa largura aqui, né? Daqui de dentro a dentro aqui os parafusos dá 45. Deixar com 40. Deixa 42. 43. A metade de 43 agora, né? Que medir. Metade de 40 é 20. De 3 é 1,5. 21,5. Não sei desligar essa coisa aí, né? Aí. Tá metade, né? Aqui mais ou menos. Aí mesmo. Agora eu vou cortar esse círculo e desbastar aqui. E desbastar aqui, ó. Esses dois pedacinhos aí. Cortar, desbastar aqui, fazer um corte, né? Desbastar não, cortar aqui e cortar aqui. E a outra chapa já tá aqui, né? Isso aí. Aí já cortei uma parte com a lixadeira aí. Aproveitei esse apoio aqui. Devia ter filmado aí pra galera, né? Cortei aí.
Tá vendo esse risco aí na vertical? O pino tem que ficar bem no meio desse risco da vertical aí. Desbastar mais um pouquinho. Usar a lima circular agora. Agora esse outro aqui, ó. Vou desbastar até o pino ficar no meio do risco na vertical aí. Beleza, agora já tá quase pronto o mecanismo aqui. Ó, pessoal, agora tem um furinho de centro aí que eu fiz com a marca de punção, né? Pra tirar as medidas tudo aí.
Aí pessoal, quando ficou aquela peça. Não gostei, sabe? Por isso que eu vou melhorar, né? Essa broca aqui, ela mede 12.4. 12.4. Com essa broca que eu furei essa chapa aqui, ó. E tem haste de amortecedor que ela mede 2.4. É a mesma medida da broca. Então dá certinho você fazer um mecanismo com a haste de amortecedor e uma broca de meia polegada, essa broca aqui. Aí no outro vídeo eu tinha falado que tem haste de amortecedor de 12 milímetros na legenda que eu deixei, mas na verdade eu queria me referir a essa haste aqui, que é 12.4 milímetros. A outra que eu usei para fazer o mecanismo, ela é um pouco mais larga, mas o diâmetro é maior. Aí eu precisei reabrir com a broca, né, para poder passar. Já essa não, ela cabe justo. Essa haste de amortecedor aqui, ó. Aqui o começo está um pouco duro, porque eu acho que tá um pouco bater, levou alguma pancada, né, e expandiu mais aqui o diâmetro dela, mas dá certinho. Ó, dá certinho a haste de amortecedor nessa broca aqui, ó. Aliás, a broca aqui dá certo no amortecedor, né, ó. E dá pra você fazer um mecanismo só o filé com essa broca e essa haste de amortecedor. Valeu, galera? Aí, essa peça que eu tô fazendo aqui, eu preciso dar mais estabilidade, né, pra ela aqui. Tava tentando tirar, mas tá duro. Dá mais estabilidade aqui. Vou colocar uma ferramenta aqui para usinar esse diâmetro com precisão, né? Então eu vou dar mais uma estabilidade aqui, a essa haste de amortecedor, soldando essa chapa aqui, para dar mais estabilidade, beleza? Aqui ela fica folgada, tá vendo? Só em uma chapa. Quando você colocar essa outra, aí vai ficar bem rígido. Bem rígidozinho a haste de amortecedor aqui. Aí dá para usinar tranquilo, só colocar um óleozinho que fica filé aí. Beleza? Só soldar aqui e fazer o serviço. Depois eu vou soldar mais uma chapa aqui e colocar uma ferramenta para usinar aqui, certo? Então bora lá fazer esse procedimento. Essa pontinha é só fazer na esmerilhadeira, né? Com a furadeira de bancada. Ó, essa ferramentinha aqui, isso aqui é daquela tampa da mala, né? Daquele amortecedorzinho da tampa da mala dos automóveis aí. Essa aqui eu não sei de qual que é não, mas eu acredito que era do Gol. Aí, ó, já fiz aqui, ó, a série dela aqui, ó. Ela mede 8. Aqui, ó. Mede 8. Tá entrando legal aqui, mas aqui não tá, né? Depois eu vou dar uma abridinha com a broca aí. Ela mede 8 milímetros. Com uma folga bem mínima aqui, ó. É que eu boto a furadeira, né? Também esse cotoco aí que ficou, só dá pra colocar Já coloquei a ferramenta aqui, já fiz o furo. Só vou soldar aqui agora. Procurar centralizar aí, né? Mais ou menos aí. Bora lá pro primeiro passo, hein, pessoal. Vou ajustar aqui a ferramenta, né? Deixa eu botar um olhinho. Deixa eu botar um olhinho aqui pra ficar legal. Ah não, removeu aqui a rosca aqui do negócio. Acho que endureceu de um jeito. O primeiro passo não foi bem sucedido. A peça endureceu aqui, eu acredito que foi o calor da solda que fez o material expandir, né? Aí apertou o furo, né? Prendeu a peça. Pessoal, nessa hora aí eu tive dificuldade de fazer essa usinagem aí, porque o eixo ele ficou amarrando na chapa de metal, né? Na chapa de aço carbono aí. O ideal seria fixar aí uma chapa de ferro fundido, sabe? A solda que eu fiz entre a haste de amortecedor e a chapa, essa chapa redonda que eu coloquei para unir as duas peças, ela contribuiu para que a peça ficasse amarrando também na chapa de aço, sabe?
porque a haste de amortecedor ela ficou muito curta. Era uma que eu tinha disponível. Aí eu usei ela, achei que ia ser fácil fazer esse serviço, mas não foi. Justamente porque a haste de amortecedor era curta e a solda ficou entrando, né? A região da solda ficou entrando na chapa. Aí aquela limalha que ia se formando, que ia saindo da soldagem, né? Do ponto de solda, ela ficava entrando no furo e fazendo com que a haste de amortecedor ficasse amarrando. Mas também a solda que eu fiz no suporte da ferramenta também contribuiu para que o metal expandisse e prejudicasse o giro da haste de amortecedor na chapa de aço aí. Outra coisa que me atrapalhou foi a haste amortecedor. Por ser lisa, ela ficava escapando do mandril da furadeira. Por mais que eu apertasse o mandril, mas ela ficava escapando com o esforço da ferramenta na peça. Como ficou a peça? A usinagem não foi muito satisfatória não, mas a peça ficou boa, né? Ela ficou com 40 e alguma coisa. 41 praticamente, né? 40,8. Show de bola, hein? As falhinhas da solda aí. Tá bem próximo de chegar a emenda da solda aí. Aí pessoal, agora eu vou fazer aqui a parte do fixação, né, da porquinha aqui, certo? Eu quero que ela fique aqui, ó, desse lado, nessa posição aqui, ó. Aqui em cima, eu vou deixar um espaçozinho, ó. No caso a porca, ela tá como se fosse aberta aqui, né, ó, pra cima. E eu quero que fique um espaço aqui ainda, uma distânciazinha, porque se eu precisar abrir mais a porca, né, eu calculei aqui a distância dela no fuso, né, pra ela ficar livre quando estiver aberta. Mas se caso eu precisar abrir mais, eu desbasco mais essa parte interna aqui, ó, dessa chapa, aí ela abre mais, né. Aliás, ainda tem o detalhe dessa outra pecinha também, né? Que tem que abrir mais. Aí aqui, ó. Vou colocar ela nessa posição, né? Nessa posição aí. Aí eu vou precisar fazer um furo aqui nessa chapa. Mas que fique bem justo com esse eixozinho aqui, né? Pra ele encaixar bem justinho aqui, ó. Ele é mais estreito do que essa chapa. Aí, depois que eu fizer o furo, eu encaixo ele e fecho com a chapa aqui, nessa região. Assim. Então vou ver se eu consigo mandrilhar isso aqui. Pra fazer esse mandrilhamento, eu peguei um pedaço de disco de freio de carro, que é de ferro fundido, cinzento. Cortei um pedaço, ó. Fiz um furo com a broca de meia polegada para passar essa haste aqui de amortecedor, que aí o movimento da haste é macio, né? Fica macio devido ao ferro fundido, ele não vai amarrar o eixo, certo? Isso aqui vai atuar como se fosse um rolamento, beleza? Aí eu fiz também uma estrela, ó, para eu fixar ela aqui. Vou fixar essa peça aqui, né? E essa aqui eu vou fixar aqui, ó. E fazer o mandrilhamento, né? Lógico, vou tirar a chapa daí, né? Agora eu vou fazer medir aqui para eu saber onde que vai ser o furo, né? Setenta e dois dividido para 2. 35, 36,3. 36,3. Setenta dividido para 2, 35. 35, isso aqui tá dando 25. 35 com 25, 60, né? 35, 40, 50. 35, 50, 60. O conta difícil. É metade disso aqui. Deixa eu ver se é metade mesmo. É aí mesmo. E aqui, essa posição aqui.
aqui nesse sentido. Aqui. Pronto, e fica nessa configuração aí, ó. Que eu soldei a cabeça dos parafusos na chapa. E aqui, ó, tá vendo que o parafuso, a cabeça do parafuso está distante da chapa? Aí que é só ajustar a cabeça do parafuso aqui, travar com essa porca, né? E soldar a cabeça do parafuso. Eu vou ver se eu consigo mandrilhar assim com a furadeira, sabe? Sem precisar colocar avanço. Mas se não der certo, aí eu coloco o avanço, né? Pra eu poder, uma barra roscada pra eu poder avançar a furadeira. Vai avançando aos poucos, não é isso? Oi pessoal, o circo já tá armado aqui. Então, bora lá, hein? Tá molhinho, que é de lei, né? Pra logo lubrificar aqui os mancais. Primeiro passo, hein, galera? Aí. Sem avanço, só na mão. Também a ferramenta eu não afiei, né? Assim mesmo. Mais um olhinho. Parece que ferramenta, deixa eu ver. Eita, ferramenta derreteu aqui. Não deu certo não, trocar essa ferramenta. Eu coloquei uma ponta de dente de serra agora. Dente de serra pra madeira aí. Desbastei e coloquei aí, vamos lá? Esse negócio parece que vai ser mais difícil do que eu pensei. Ah, rapaz, porque faltou uma fiação lateral ali, ó. Pronto, agora não tem desculpa não, hein. Deu uma fiadinha aí, ó, mais pro lado de cá. Pro lado de cá. Pro lado de lá, oh meu Deus do céu. Parece que é isso mesmo, parece que eu fui pro lado de lá, que o negócio é tão pequeno que... Olha aí, pessoal. Tá dando certo o serviço. Tá ali, tá vendo? Cavaco lá quebrado lá. É. Tá vendo? Tá ficando show aí a usinagem. Tá usinando, quebrou a ferramenta. Já cansei de colocar a ferramenta aqui. A maioria tá se quebrando. Sabe? Aí, agora eu vou fazer isso aqui. Isso é um dentezinho de serra. Sabe? Serra pra madeira. Vou pegar aqui essa broca. Eu vou medir aqui só pra vocês terem uma ideia aí. Aqui é a largura dessa broca. Ó. Quase 5, né? 4,6 é a largura dessa broca. Vou colocar aqui, ó. Soldar. Fazer a ferramenta de usinar lá. Quando eu dei uns passes, que o celular descarregou na hora, eu dei uns passes. Aí deu pra eu colocar uma ferramentinha maior. Aí eu aumentei o diâmetro aqui, ó. Pra colocar uma ferramenta mais resistente. E com isso poder soldar uma vigazinha na ponta da broca. Pra eu poder usinar melhor aí, beleza? Mas tá dando certo a gambiarra aí, viu? Gambiarrazinha aí tá indo. Que a furadeira, se eu for devagar, dá tranco. A furadeira ela fica dando soco, né? Se eu for muito rápido, né? Queima a ferramenta, né? Não corta bem. Tem que ir no meio termo. Mas tá dando certo. E a hastezinha tá aqui, ó. Não abriu nenhuma folga ainda. Tá do jeito que eu coloquei. Nas buchas aqui de ferro fundido. Beleza? Então agora eu vou soldar aqui a ferramentinha. Pra continuar a usinagem aí.
O mandrilhamento ficou top. Agora essa peça aqui é que ela não tá medindo certo, né? Não foi usinada bem legal. Dá só uma desbastadinha aqui com a lixa. Aí fica show, né? Como é que ficou o mandrilhamento, o acabamento. Eu ainda fiz até uma ferramentinha, ó. Fiz essa ferramentinha aqui para medir interno aqui. Que a posição não tava dando para medir, né? Aí, graças a essa ferramentinha eu consegui deixar bem na medida certa. Ó, mas essa peça aqui ela tá irregular, sabe? Ela tá entrando ao começo. Tá vendo aí, ó? Mas o final não entra. Entra até aí, ó. Eu vou colocar na furadeira de bancada. Ó, os dois lados, tá vendo? Ela entra. Coloco na furadeira de bancada, dou uma desbastada nela, né? Só desse lado aqui, né? Do lado do eixo, que é o lado que tá com diâmetro maior. Mas o mandrilhamento ficou top. Show de bola. Ó, você vê que a chapa por esse lado, o diâmetro é maior. Você vê que a chapa lá, ó, do ferro fundido é menor o diâmetro. Ó, outra peça. Mesmo jeito. Top. Mecanismo aí. Se quiser fazer qualquer peça mandrilhando assim, tá aí a ferramenta. Show? Show de bola, ó. Só uma casquinha eu tirei aqui, né? Aí essa peça vem aqui, né? E aqui vem a porca, que encaixa aqui. Os pininhos vão encaixar aqui. Deixei aqui, né? Alinhado. Chapa um pouco mais grossa. Aí aqui eu coloco um tampão e fecho com solda, né? Oi, pessoal. Acabei de furar aqui essa... que é o tampão lá, né? Da chapa. Chegou a hora de eu colocar essa arruela ali, ó, para fechar o conjunto. Olha aí, prendi aqui com os grampos para poder essa peça aqui ela descer até ficar alinhada com a chapa, né? Para eu poder também colocar essa arruela aqui, prender ela um pouco, não muito, para não amarrar aqui, né, o movimento do eixo. E é isso. Olha aí o movimentinho da porca já, ó. Show de bola, galera. Agora eu vou só continuar aqui o projeto, né? Fica sambando aí e começa a dar zica, sabe? Os pininhos lá da porca lá, ó. Soldei lá a peça, ó. E aqui ficou assim, coloquei 2 grampos aqui para prender no lugar, né? Só para simular o funcionamento aí, para o pessoal ver como ficou. Ficou assim. Aí aqui eu deixei 2 furos para furar, né? Isso aqui é a chapa do avental. Deixei esses furos para... vai ter rosca na peça, não na chapa, né? Porque eu pretendo, depois que eu colocar aqui uma peça que eu acabei de falar aqui, pode ser que eu passe esse furo direto para chegar na outra peça aqui, né? Alguma coisa que cubra aqui, né? Que faça um ressalto aqui. Aí furaria direto para sair aqui. Aí do parafuso que fixaria a peça aqui desse lado também fixaria essa aqui, sabe? De repente pode ser assim, eu posso mudar, não sei. Aí só vou fazer esses furos para fixá-la definitivamente quando tiver lá no barramento, que eu colocar, né, o mancal dali, o mancal do outro lado, colocar a barra roscada, aí eu coloco o avental, coloco a peça lá no lugar e faço a furação, prendo com o grampo, né, tiro de lá e faço a furação direto, já com a peça conectada aqui, né, para não ter erro, né, aqui de furo na furação. É isso aí, pessoal. Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Quem gostou aí do vídeo, do mecanismo, curte, comente, compartilha, se inscreve no canal.
O tema do próximo vídeo vai ser os mancais ali, né? Vai ser os mancais e justamente a fixação dessa porca no lugar, como eu acabei de falar. Valeu, galera!